Olá pessoal, tudo bem? Sou o pastor Antônio Júnior e eu fui convidado pelo Lamartine Pozella para a gente falar sobre um assunto que muitas pessoas têm interesse, que é maldição hereditária. Estou muito honrado por isso, né? Se você gostar dessa mensagem, siga o Lamartine, se inscreva aqui no canal dele e se inscreva também lá no meu canal. Nós vamos deixar aqui o link aqui na descrição do vídeo. Muitas pessoas, né, já me mandaram mensagem perguntando sobre isso. Será que existe, né, o que a Bíblia fala sobre maldição? Muitas pessoas dizem, né, o que está escrito na palavra, que a maldição ela vem sempre por algum motivo, por alguma causa. Mas nós vamos comprovar isso na palavra de Deus, que é o mais importante, né? Até mesmo para você ter argumentos para conversar com as outras pessoas, né? Então vamos começar por isso, né? A maldição hereditária nós sabemos que existe, porque eu mesmo já presenciei em pessoas muito próximas de mim, em que às vezes o pai, por exemplo, era alcoólatra, tinha esse vício, e de repente o filho vai para o mesmo caminho, né? Às vezes divórcio, às vezes alguma enfermidade, morre muita gente na mesma área. Uma vez, bem lembrado, uma vez eu dei carona para uma moça e ela contou que na família dela as pessoas morrem muito de acidente, atropeladas. Tá vendo? E inclusive o irmão dela estava no hospital, tinha sido atropelado. E aí eu falei para ela, isso é maldição hereditária. Você precisa quebrar isso, né? Então fala um pouquinho pra gente, Lamartine, né? Existe a maldição, né? Porque a gente vê que a maldição acontecia no Antigo Testamento, ainda acontece hoje, como que é? Então, é muito importante a gente entender que a Bíblia fala de maldição. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, que é o livro, que é o capítulo que fala das maldições e das bênçãos, né? Deus promete, se você fizer isso, obedecendo a palavra, você vai tudo de bem. Mas se você me desobedecer e fizer isso, maldito serás no campo, na cidade, na terra, a tua descendência. Ou seja, maldição existe. Agora, o que a gente precisa deixar claro é que na Bíblia a maldição quem fazia era Deus. Deus que mandava Deus que estabelecia a maldição para o povo que andava em pecado. Então assim, uma pessoa pode jogar uma praga e fazer uma maldição? Também pode, mas não tem a força, por exemplo, de uma maldição que Deus estabelecia. Agora, a Bíblia diz depois, lá em Gálatas 3,13, que todo aquele que é pendurado no madeiro é feito maldito. Mas o texto, Paulo diz que Jesus nos libertou da maldição da lei, dessa que Deus fazia, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Em outras palavras, se você aceitou Jesus, não há mais maldição da parte de Deus, porque toda a maldição do pecado já foi levada sobre a cruz. E aí vem aquela pergunta, mas poxa vida, então por que tem crentes que ainda sentem os efeitos dos problemas das famílias? Ou seja, da família que vem lá dos passados. Isso daí a gente vai explicar muito melhor no próximo vídeo, quando a gente falar sobre os espíritos familiares. Mas eu vou dar um exemplo para você, e Antônio, se você quiser fazer uma intervenção, por favor. Então ele falou sobre espíritos familiares, é um assunto que eu estava conversando com ele, é um assunto tão importante você entender, porque é algo que acontece nas famílias e nós precisamos estar atentos às estratégias do inimigo, para que você, muitas vezes ele quer que nós voltemos à vida antiga que a gente tinha antes, então é muito importante que você acompanhe esse vídeo, nós vamos colocar daqui a alguns dias. Então voltando, né, sobre a maldição, ela nada mais é do que, explicando, né? É o pecado que o diabo quer perpetuar nas gerações. Isso. Né? Porque você vê, né? Deus falava assim com o povo: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, mas abençoarei até 1000 gerações dos que me temem. Você vê, o coração de Deus não é punir ninguém. Deus quer abençoar. Agora, a pessoa que conhece a Deus e quer andar no pecado vai ter consequência, gente. E a gente tem que ter consciência disso. Agora, Jesus já levou sobre si toda a condenação. Então, a maldição de Deus não tem mais. Por quê? Porque os pecados que nós ainda nem cometemos já estão na cruz de Cristo.
Jesus já morreu por aquele pecado. Então, se ele pagou, eu não posso pagar de novo. Já foi pago. Mas na prática, então, o que acontece, pastor? Você tem alguma ideia do que o pessoal sabe ou que eles gostariam de saber? É uma coisa, né, que acontece muito. As pessoas, elas entram em contato comigo falando: pastor, eu aceitei Jesus, mas minha vida ainda é um fiasco. A minha vida é um fracasso, nada vai para frente. O dinheiro não para na minha mão, sabe? E às vezes a pessoa ela é fiel a Deus. Porque geralmente em primeiro momento você já pensa o quê? A pessoa está fazendo alguma coisa errada, né? E aí quando a gente olha o exemplo de Paulo, por exemplo, quem olhava para ele pensava: coitado, ele está devendo. Quando eles olharam para a vida de Jó, que era um homem justo e íntegro, está fazendo alguma coisa errada, né? Então, como você acha que a pessoa ela pode se libertar disso, de uma vida fracassada, né? Eu acredito, minha opinião, que são princípios que a pessoa precisa colocar em prática, né? O princípio, por exemplo, da generosidade. A Bíblia diz que se você der alívio aos outros, você vai receber alívio. O generoso prosperará. Sabe, eu estou contando esse exemplo por causa de mim mesmo. Quando eu me converti, eu me lembro que eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu não conseguia ganhar dinheiro. Para você ter noção, eu até conto isso no meu testemunho de vida. Durante o intervalo, eu já era crente, né? Eu chegava para o meu irmão e falava: Maurício, você tem 20 centavos para me emprestar? Comprar bala. O dinheiro não parava na minha mão, eu ganhava um dinheiro do meu pai, não sei onde ia parar. Até que chegou um momento que eu falei: não, eu estou obedecendo a palavra, eu estou sendo generoso, então eu não aceito isso na minha vida. Eu comecei a repreender, sabe? Espírito de pobreza, de miséria, né? Eu sou contra essa teologia da prosperidade que, você vem para Jesus, você vai ser rico. Mas também não é a favor da teologia da pobreza, né? Da miséria também não sou a favor. E eu não aceitei isso. Então eu fui vivendo com a mentalidade nova. Não, eu sou próspero, eu não aceito essa vida medíocre, sabe? Então às vezes você tem que também se levantar e reivindicar o que Jesus fez, né, por você. Exatamente. Tem algumas dicas que eu queria te dar que são fundamentais. A primeira é a palavra. Você tem que andar na palavra, porque a maldição vinha quando o povo quebrava a palavra. Ande na palavra e Deus te garante que Ele vai te abençoar. Segundo, fé no que Jesus já fez. Você, se não crê que Jesus morreu no seu lugar, morreu pelos seus pecados, você não vai ser salvo. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, mas se você não crê que Ele levou a sua enfermidade, você não vai ser curado. A mesma coisa a maldição. Jesus levou sobre si as nossas maldições. Mas se você não repreender e não falar para o demônio que está te atazanando: escuta aqui, ó, Jesus já levou sobre si a minha maldição. Não vem que não tem. Eu não estou debaixo disso. Então você tem que tomar posse. Ô Júnior, você sabe que um dia eu fui orar por uma família que a família inteirinha morria de câncer no intestino. Quando eu cheguei no hospital, a mais ou menos uns 10 metros, eu quase vomitei. Era podre o cheiro. Nossa. O tumor do camarada estava para fora da barriga, era desse tamanho, pesava uns 5 quilos, fora o que tinha dentro. Eles embrulhavam numa fralda. E eu orei por ele, para que ele aceitasse Jesus e tal. Ele aceitou, mas morreu. 2 anos depois, o irmão daquele rapaz apareceu com o mesmo tumor, no mesmo lugar do intestino. Já era o 6º ou 7º da família. Nossa. Porque a maldição, muitas vezes, ela muda o DNA da pessoa. A pessoa desenvolve aquela tendência para uma doença. Quando aquele rapaz me ligou desesperado, eu fui e ministrei para ele. Eu falei: olha o que a Bíblia diz, que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Olha o que a Bíblia diz, que Jesus levou sobre si as nossas maldições. Se você crer e confessar todo dia, você vai ser curado. Ele foi curado. O tumor não foi adiante, o tumor deixou de existir e ele nunca mais, ele interrompeu a maldição porque ele aceitou a Cristo e se apropriou dela. Então o que você falou é fundamental. Jesus já fez, mas se você não crer, você não vai. Exatamente. Os dons espirituais estão lá, Deus nos deu. Agora tem gente que não crê, não vai ter. Porque na Bíblia, meu irmão, não tem nada que se conquiste por merecimento. Tudo que você conquista é pela graça e pela fé.
Se você não crê no que Jesus fez, você não vai ter. Então, tem muita gente que ainda vive as consequências da maldição porque não está tomando posse. Falou tudo. Então, eu lembrei aqui da passagem de Tiago, né? Tiago 4:7, que diz assim, ó, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Então, em primeiro lugar, faça o que o Lamartine falou, que a palavra está escrito, se submeta a Deus, creia na palavra, viva em obediência. Depois, você precisa resistir ao diabo, entendeu? Se você tem a palavra no seu coração, você está em santidade, se você se consertou com Deus, mesmo você que está aí nos ouvindo, está afastado, arrependa os seus pecados. E a Bíblia diz que você vai se tornar novo, você vai ser purificado de toda maldade, de toda impureza do pecado. E depois que você resistir ao diabo, você pode ter certeza, com essa autoridade que Deus já te deu, no nome de Jesus, o diabo vai fugir de você. Posso dar só uma palhinha para falar uma coisa interessante? Você sabe que a língua hebraica é uma língua de Deus, né? Cada letra tem um significado. E a palavra Rafá, que é cura, ela é formada por 3 letras. A primeira é a letra Rosh, de Rafá. Essa palavra representa a cabeça. A segunda é a letra P, que pode ser P ou Fê, de Rafá. Essa palavra significa boca. E a última é a letra Re, que representa a graça. Então, cura é pensar e falar a graça de Jesus. Olha. Ao invés de você confessar a tua doença, confesse, Jesus já levou sobre si o câncer, a AIDS, qualquer que seja a enfermidade. Glória a Deus. E se você fizer isso continuamente, Deus vai te trazer cura. Não é lindo isso? Nossa, maravilhoso. Então, Jesus, ele se tornou maldição, guarde isso. Para que você se torne hoje justiça de Deus. Você foi aceito por Deus. Você é abençoado por Deus. Não aceite na sua família, na sua vida, nenhuma maldição. Pelo contrário, né? Mande embora e creia no que Jesus já fez por você. Amém? Eu posso fazer uma oração por esse povo aqui? Pode, deve. Eu queria que você pusesse a mão no teu coração, porque eu quero orar pela tua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus. Oh, Deus. São milhões de pessoas que estão nos vendo agora. Muitas delas podem estar passando por muita opressão, por luta, por humilhação. Satanás está tripudiando sobre a vida delas. E agora, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra, que é vida, Senhor, que a Tua palavra que cura, que ressuscita os mortos, entra agora, Senhor, na mente dessas pessoas, na alma, no espírito dessas pessoas, Senhor, para que elas creiam, Senhor, para que elas possam confessar a partir de já, Senhor, a Tua palavra, Senhor, e serem vitoriosas sobre todas as lutas, sobre todos os demônios. Eu declaro agora quebrada toda a maldição. Jesus já quebrou. Eu declaro agora desfeita toda obra de feitiçaria, de macumba, toda inveja, todo olho gordo. Eu declaro, Senhor, que toda obra, Senhor, de miséria para destruir a vida dos teus filhos está destruída no nome de Jesus. Creia na palavra, confesse a palavra e Deus vai prosperar e abundar a sua vida. Ser liberto, ser curado, que a alegria do Senhor esteja com você agora, em nome de Jesus. Amém. Amém.